última publicação do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostrou que Pindamonhangaba continua na ponta na geração de postos de trabalho na região. A cidade possui variação positiva de 4,44%, enquanto a vizinha Taubaté apresenta 13,84%, São José dos Campos 3,49%, Jacareí 3,13%, Guaratinguetá 0,41% e Caçapava menos 1,83%. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico atribuiu o resultado a uma série de fatores, dentre os quais se destaca o aumento na atividade industrial. O município está entre as 30 principais cidades do estado de São Paulo no índice de participação dos municípios. O Ministério da Integração Nacional divulgou portaria que autoriza o repasse de R$200 milhões às obras de reconstrução do estado do Alagoas. Os recursos serão usados no reparo e construção de moradias destruídas pelas chuvas que atingiram o estado há 2 meses. Na ocasião, várias pessoas ficaram desabrigadas e desalojadas. Também foram destruídos 200 quilômetros de estradas e vários municípios decretaram situação de emergência e calamidade pública. Os recursos fazem parte de R$550 milhões anunciados pelo presidente Lula durante visita às áreas mais afetadas. A verba foi dividida igualmente entre Alagoas e Pernambuco, estado atingido pelas cheias na mesma época. No total, foram repassados 275 milhões para cada unidade da federação, sendo 25 milhões logo após a catástrofe para a compra de alimentos, remédios e mantimentos emergenciais, 50 milhões para a limpeza de ruas e reparo nas cidades e 200 milhões para a compra de terrenos, desapropriações e reconstruções de prédios públicos. A Justiça de Guarulhos decidiu nesta quinta-feira que o processo sobre a morte da advogada Mércia Nakashima, encontrada no dia 11 de junho, continuará tramitando na comarca. O juiz local ainda determinou que vai ouvir testemunhas do caso durante a audiência de instrução no dia 18 de outubro, a partir das 9 horas da manhã. A defesa de Misael Bispo de Souza, ex-namorado da vítima e principal suspeito de seu assassinato, pediu que a Vara Distrital de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, onde o corpo da advogada foi encontrado, seja responsável pelo julgamento. Misael e o vigia Evandro Bezerra da Silva são réus no processo. Em sua decisão, o juiz Leandro Jorge Bittencourt Cano, da Vara Privativa do Júri de Guarulhos, também aplicou multa no valor de 2 salários mínimos ao advogado de Misael por ter alegado inverdades na defesa prévia ofertada, na qual afirmou não ter tido acesso aos autos para formular a defesa. A advogada foi morta após deixar a casa da avó em Guarulhos no dia 23 de maio. O corpo dela foi encontrado em uma represa de Nazaré Paulista. Agora falando do caso do goleiro Bruno. Após 6 horas de audiência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o promotor Eduardo Paes, responsável pelas acusações do sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra o goleiro Bruno de Souza e Luiz Henrique Romão, o Macarrão, afirmou que há evidência de que os crimes foram cometidos. Nessa quinta-feira, aconteceu a primeira audiência de instrução do processo sobre a agressão denunciada pela ex-amante do goleiro em outubro de 2009. De acordo com Eduardo, a promotoria está confiante na condenação de Bruno e Macarrão, que podem pegar de 3 a 9 anos de prisão, se confirmados os crimes cometidos em 2009. As acusações de homicídio contra Elisa correm em outro processo na Justiça Mineira. Bruno e Macarrão devem permanecer no Rio de Janeiro pelos próximos 30 dias. Os dois são acusados pelos crimes de sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Elisa Samúdio, em outubro de 2009. Acompanhe as principais notícias do esporte com Gilcimar Arruda. Muito bem, Gisele, amigos do RVC Notícias, estamos aqui para falar de esportes e começamos hoje dando parabéns ao Palmeiras, que fez 96 anos de vida, mas a festa acabou sendo estragada por um jogador chamado Elias. No Pacaembu, na noite desta quinta-feira, o Atlético Goianiense, o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, acabou vencendo o Palmeiras por 3-0 em pleno Pacaembu. Confira aí os gols com a narração de Reinaldo Costa da Rádio Eldorado e ESPN. Lançou na área, aterrada, pênalti! No centro do gol, Marcos, experiente em cobrança de pênaltis, está autorizado, Elias. Ele a bola, o goleiro tocou! Do Atlético! Elias! E olha que o Marcos foi! Quase que o Marcos pegou! Daí a camisa dele. Olha.
pode até tomar o segundo. Na ponta esquerda, arranca Felder, trouxe a bola para a ponta esquerda do Corujão na grande área. É para Elias, dominou, virou, preparou, tocou! Gol! Atlético, e eu falei, pode levar o segundo gol, e acabou levando quando eram passados 37 cravados da etapa primeira, aqui no para Machado de Carvalho. O Palmeiras é sufocado, o Palmeiras leva o segundo gol. Elias, o autor do gol primeiro de pênalti, recolheu quase que sem ângulo. Quando o Marcos esperou o cruzamento, ele bateu direto. Bem, como diziam os críticos, na festa o Palmeiras acabou levando o bolo, né? 3-0, 3 gols do Elias. Nos outros jogos da rodada tivemos 2 empates. No Maracanã, o Flamengo não saiu do zero com o Atlético Mineiro. Perdeu mais uma vez a chance de encostar na liderança. Lá na Bahia, o Vitória empatou em 1-1 com o Guarani e continua fazendo uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Brasileiro para o futebol internacional. Confira aí os grupos da Liga dos Campeões da Europa que foram sorteados na tarde desta quinta-feira. O sorteio dos grupos da Liga dos Campeões, realizado ontem em Mônaco, pôs frente a frente Milan, Real Madrid e Ajax, já na primeira fase do torneio, que tem início no próximo dia 14 de setembro. O grupo da morte ainda tem o francês Auxerre. Na edição passada, espanhóis e italianos também duelaram na primeira fase. A motivação dos dois é a mesma, retomar o espaço perdido no continente. O Ajax volta a disputar a competição depois de 5 anos. O clube é tetracampeão da Liga e conquistou seu último título em 95. Somados aos títulos de Real Madrid, Milan e Ajax, o grupo ao todo tem 20 campeonatos. No grupo A, Internacional e Werder Bremen se enfrentam de novo na primeira fase, assim como na temporada passada. Tottenham e Twente completam o grupo A. Nos outros grupos do campeonato, grupo B com o Lyon da França, Benfica de Portugal, Hapoel Tel Aviv de Israel e Schalke 04 da Alemanha. Grupo C, Manchester United da Inglaterra, Glasgow Rangers da Escócia, Bursaspor da Turquia e Valência da Espanha. O grupo D coloca o Barcelona junto com o Panathinaikos, Copenhagen da Dinamarca e Rubin Kazan da Rússia. No grupo E, o Bayern de Munique, atual finalista da Liga dos Campeões, enfrenta a Roma da Itália, o Cluj da Romênia e o Basel da Suíça. O grupo F coloca o Chelsea junto com o Olympique Marseille da França, o Žilina da Eslováquia e o Spartak Moscou da Rússia. E o grupo H, o Arsenal enfrenta o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o Braga de Portugal e o Partizan da Sérvia. Muito bem, aí os grupos da Liga dos Campeões da Europa, a temporada 2010-2011, que começa a sua primeira fase no dia 14 de setembro de 2010 e a final marcada para o dia 28 de maio de 2011 em Wembley, na Inglaterra. São essas informações do esporte para o RVC Notícias. É com você, Gisele Godoy. Obrigada, Gil. Uma operação contra a sonegação fiscal na compra e distribuição de medicamentos, que teria causado prejuízos estimados em 100 milhões de reais, foi realizada em 6 estados por agentes do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público dos Estados. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em unidades de uma empresa nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Pernambuco e Goiás. Segundo a investigação, a empresa farmacêutica emitia notas parciais, o que resultava no pagamento de impostos abaixo do valor devido. As mercadorias eram carregadas por transportadores autônomos que, por orientação da distribuidora, buscavam rotas alternativas e vicinais, como forma de evitar a fiscalização nos postos fiscais. As notas eram devolvidas à empresa assim que o destinatário recebia o produto e não eram registradas nas farmácias compradoras. A Vigilância Epidemiológica de Taubaté informou que a Secretaria Estadual de Saúde entregou um lote com doses de vacina contra a catapora. A vacina deve ser aplicada nos próximos dias nas crianças que tiveram contato direto com pacientes infectados pelo vírus em 2 escolas que registraram um surto concentrado da doença, a partir do último dia 19 de julho. Segundo informou o governo do estado, foram disponibilizadas ao município 100 doses da vacina. O município já mantinha outras 26 doses em estoque. As crianças que vão receber a imunização são da Escola Municipal Maria Isabel Pistilli Mendonça, no Quiririm, e uma escola da rede particular de ensino, no Independência. A unidade do Quiririm teve 43 dos 160 estudantes infectados pelo vírus. O Centro Comunitário do bairro Cidade Nova, em Pindamonhangaba, prepara para o dia 18 de setembro o primeiro baile da primavera. A atividade faz parte do projeto Dança, Saúde e Arte e tem como objetivo oferecer lazer e entretenimento para as pessoas da melhor idade que participam do projeto.
Outra meta dos organizadores do baile é utilizar a arrecadação com a venda de ingressos para a compra de aparelhagem de som, que vai servir para a sonorização das aulas de dança. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 5,00 com agentes comunitários. O Centro Comunitário do bairro Cidade Nova fica na rua Mogi das Cruzes, sem número. Em instantes você confere, Dilma abre 20 pontos e já vence Serra em São Paulo.